dia! A primeira segunda-feira do ano começa com uma história sensacional, muito fofa, muito legal. Esse aí é o Flávio Torres, atacante do Floresta, chegando ao vestiário da Arena Castelão no sábado, tudo na normalidade, tranquilo, só que ele nem desconfiava o que o esperava. E ficou desconfiado com esse embrulho aí. Mas lá dentro tinha a melhor notícia do ano, do dia, do mês, da vida. Flávio descobriu que vai ser papai momentos antes de entrar em campo contra o América de Natal. E adivinha quem fez um dos gols da vitória do Floresta? O papai artilheiro Flávio Torres. Ele fez o segundo nos 2-0 contra o América de Natal. Deicinho abriu a contagem, dando uma ótima vantagem ao Floresta para o jogo de volta, domingo em Natal. O time cearense pode até perder por 1-0, que mesmo assim consegue o acesso para a Série C do Brasileiro. Que o ano de vocês ligados aqui na Grande Jogada seja que nem o início do Flávio Torres. Fala a verdade, começou bem demais, começou não, Denilson? E tomara que comece e seja também assim para todos vocês durante todo 2021. Estamos começando essa primeira semana de novo ano, feliz ano novo para todos vocês. Ainda é tempo de desejar, claro, sempre boas coisas. Vamos esperar também boas vitórias, resultados positivos para as nossas equipes. Começamos nos inspirando com essa bela história do Flávio Torres. Parabéns para ele, para toda a família. Saúde, muito bom para o Floresta, hein? Floresta que entrou em campo aí no sábado pelo Campeonato Brasileiro da Série D, conquistou uma grande vantagem sobre o América, decide no domingo, lá em Natal, para saber se chega para a Série C do Campeonato Brasileiro. Uma grande história, né? Foi um time que foi rebaixado no Campeonato Cearense, mas tem a grande possibilidade de conseguir o acesso para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Boa, Lobo! Valeu, Floresta! 11h16. Bora fazer juntos aqui a grande jogada? Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 988999597. Olha, tem muito assunto para a gente conversar, tem muito papo aqui no programa de hoje. E claro que eu já começo saudando os meus queridos de nossas, que passa ano, entra ano. Por enquanto só o Wilton Bezerra, daqui a pouquinho tem o Tobalso. Entra ano, sai ano e eles estão sempre juntos porque a gente não larga jamais de WB, o meu querido Wilton Bezerra. Wilton, muito bom dia, boa segunda-feira, excelente semana. E eu não tinha tido oportunidade de desejar um feliz 2021 para você também, viu, Wilton? Bom dia, Pedro. Felicidade para você, para o Tobalso, para o pessoal aí da técnica. Vamos esperar que esse 2021 seja um pouquinho melhor. Se isso acontecer, já será um bom negócio. Porque esse ano que passou, ele já devia ter ido embora há muito tempo. Mas, olha, no sábado passado, eu fiz até uma espécie de ode ao Floresta, pelo nome. Floresta, não é? Se fala tanto sobre o meio ambiente, sobretudo pela maneira como o Brasil trata mal o meio ambiente, e de repente um nome que chama a atenção, o Floresta, uma coisa verde, uma coisa esperançosa, e eu acho que isso tem tudo a ver com esse primeiro resultado conseguido pelo Floresta e tomar a suba para a Série C, fazendo com que o campeonato cearense, ou pelo menos o futebol cearense, melhor dizendo, tenha grande representatividade. Um abraço para você, Antero. Prazer voltar a conversar nesse programa ao lado do Tom Barros, que já apareceu aí na telinha também. Imagina, a alegria é toda nossa, prazer enorme estarmos juntos em mais uma temporada. Diferente, né? Porque é só uma virada de página, né? A gente não fecha um capítulo, ou na verdade a gente não fecha um livro para abrir outro, não. A gente só passa a página e vamos seguir, pelo menos assim, no futebol com a temporada de 2020 e ainda em 2021. Mas uma alegria enorme contar com vocês mais uma vez. Viu, Tom Barros? Muito bom dia, comandante. Seja bem-vindo. Feliz 2021 para você também, Tom. Muito obrigado, Antero Neto. Da mesma forma para você e para a família, para a nossa família e família também do jornalismo, do Sistema Verdes Mares, a turma da técnica, Wilton Bezerra também. Você disse muito bem, você tira a folhinha, muda de data, mas os fatos eles têm uma sequência, eles continuam normalmente. E até de uma forma diferente nesse ano 2021, porque 2020 não terminou no futebol. Como eu disse, por mais incrível que pareça, essa pandemia conseguiu fazer um ano de 14 meses, porque nós vamos até o dia 24 de fevereiro, com o ano passado ainda,
dizem alguns, mas tem que tirar o desconto de 4 meses de paralisação, seja como for, invadiu outro ano. Então, é uma espécie assim de mudança que não mudou, não é? Muda a data, tira a folhinha, mas continua a data do ano passado até 24 de fevereiro, valendo o que era 2020. Eu já fiz até um estudo bem aprofundado acerca do esporte de Recife, acerca do Internacional, são os próximos desafios dos nossos clubes, e me sinto até extremamente confiante nessa coisa. Parabéns ao Floresta. Eu disse aqui, Antero Neto, me permita, da minha alegria de ver o Floresta, porque quando pequeno eu ia passar as férias na Maraponga, e ali onde tem o Floresta, Vila Manuel Sá, ali não existia nada, sítios e mais sítios, essas construções de hoje, essas estradas, nada disso, sítios e mais sítios, eu ia passar as férias lá, e o time do Floresta não tinha esse nome, mas já existia. Você tinha a Vila Manuel Sátiro, com a amplificadora São Manuel, a voz católica da Vila Manuel Sátiro, tinha o Cine Brasil, tinha a Lagoa ali pertinho, e o Floresta, ali na Vila Manuel Sátiro, já existia, não nos termos de hoje. Então, é uma alegria ver que um time que eu vi na década de 60, na fase embrionária, hoje está com a mão na vaga para chegar à Série C nacional. Maravilha, o Wilton está pedindo a palavra? Pois não, WB, fica à vontade. Pois é. Bom, o Novaes pode até me auxiliar para uma informação mais completa. Mas me parece que, nos primórdios, o time do Floresta ele era mantido o campo, inclusive, pelo senhor Santiago, né? Seu Santiago, é um senhor muito dedicado ao esporte na época. A família toda, né, a família toda, né? A família toda dedicada ao esporte. Não é? Porque, por exemplo, o Fernando Sátiro é de lá. O Fernando Sátiro, que chegou ao Fortaleza e foi um dos grandes nomes do time do São Paulo, levado exatamente quando o São Paulo veio aqui para o amistoso, vem de lá. É a família toda que cuidava. A família Sátiro. O do Lúcio Sátiro, aquele nosso companheiro locutor, que lamentavelmente morreu tão moço, também é da mesma família. Então, vem uma tradição dali, da Vila Manuel Sátiro, com o Floresta, sendo a partir daí uma equipe que se transformou no que é hoje. Claro que naquele tempo não tinha essa dimensão, era mais um aspecto suburbano e amador. Hoje, um sentimento profissional. Correto. Aliás, eu costumo dizer que nós temos uma retirada de folhinha. Infelizmente, vejam, por exemplo, que nós já iniciamos 2021 com as sequelas do ano passado. E, infelizmente, a gente tem que dizer que essa passagem do ano, no duro, acaba sendo a retirada daquela folhinha, não é do tempo do Antero, não, mas aquela folhinha do coração, do calendário do coração de Jesus. Se lembra, Tom Barros? O Wilton Bezerra, mas toda casa que se preze nordestina tem que ter essa folhinha. Na minha casa tinha que ter um pote d'água, para tomar água tinha que ter esse pote. Aqueles pratos marrom, lembra aqueles pratos marrom? Também tinha que ter. E a foto dos avôs pendurado na parede de casa. Toda casa nordestina que se preze tem que ter isso aí. Tem que ter isso tudo aí. E lá em casa também tinha. Mas como o Wilton está falando dos resquícios de 2020 para 2021, essa história do Floresta ela é muito legal, né? Do Flávio Torres, da grande vitória do time do Floresta, esse passo importante que deu. Um passo muito importante, tem que concretizar, né, para o acesso à Série C do Brasileiro. Mas olha, a primeira notícia que vem da equipe do Fortaleza, ela não é agradável não, viu, seu Wilton Bezerra? Tá lá no Diário do Nordeste, quem quiser acompanhar mais detalhes é só dar uma passada lá. O Fortaleza testou, como sempre acontece antes de cada rodada do Campeonato Brasileiro, os clubes fazem isso, né? E o Fortaleza diagnosticou 12 pessoas que testaram positivo para a Covid-19. A gente ainda não tem um número preciso, claro que a gente está procurando tal, mas dessas 12 pessoas, 9 seriam jogadores. E tem comissão técnica, tem funcionários, mas no total 12 desses 12, 9 jogadores estariam contaminados com testaram positivo para a Covid-19 e, consequentemente, como pede a CBF, ou como manda a CBF, são 10 dias de isolamento. Esses jogadores estão de fora do jogo contra o Sport da quarta-feira e também contra o Grêmio no sábado, ou seja, começa 2021 com uma trauletada dessa, viu, Wilton? Por essa ninguém esperava. E, na verdade, esperava também, não é? Eu já me conscientizei de que esse campeonato, até que essa vacina funcione, a coisa vai ser desse jeito. Todos os times tiveram esse tipo de prejuízo. Você se lembra que, logo quando começou o Campeonato Nacional, um jogo foi adiado.
envolvendo São Paulo e Goiás, porque quase todo o time do Goiás estava infeccionado, né? Estava com o Covid-19. Então a gente lamenta, né? E aí você começa a rever, sei lá, o pensamento, aquilo que você falou e escreveu a respeito desses compromissos. Eu dizia até, num comentário que eu fiz para o site do Nordeste hoje, as contendas de Ceará e Fortaleza, que o Fortaleza precisa encarar essa fase do campeonato como se fosse um novo certame, um outro campeonato de 11 partidas. Mas eu, naturalmente, fiz aqui uma análise, falando a respeito até do Chamusca, que deve estar procurando explorar, conhecer algumas áreas que ele não conhece ainda do Fortaleza, para impedir que o time sofra por ter a posse de bola e não transformar essa posse de bola em gols. Aí eu quero saber com quem realmente ele vai contar. Que desfalques serão esses? Não poderíamos ter uma notícia pior do que essa, porque ela envolve o jogo de quarta, de sábado, e todo mundo sabe que ainda tem aquele processo de recuperação do jogador. Eu estou curioso, eu acho que como você, como Tom Barros, para saber quem está fora de combate. Essa é a grande pergunta, viu, Wilton? Inclusive, o Fortaleza só deve divulgar essa lista dos jogadores que testaram positivo para a Covid-19 momentos antes da partida contra a equipe do Sport. É um protocolo, né, que o clube acaba adotando, então a gente não tem a certeza de que jogadores são esses. Qual foi o exercício que a gente fez? Para eu passar a bola para você, viu, Tom? Eu vou até dar mais subsídios aí para o comandante poder comentar em cima desse assunto, falar desse desafio que tem o time do Fortaleza, porque é o seguinte, na Covid-19 a gente ainda não tem a certeza de que a pessoa que pega uma vez, na verdade, a gente já tem a certeza de que pode haver reinfecção. Né? A pessoa que pega uma vez, ela não está totalmente livre, não. Pode acontecer, temos alguns casos de reinfecção. Mas a gente buscou, né, os jogadores que já testaram positivo em 2020. Pela proximidade, é bem provável que esses jogadores não tenham se reinfectado. Mas, repito, pode acontecer. No entanto, a gente tem só a lista de quem já testou positivo. O Recheado, se tiver na tela, tá aí, ó. Esses atletas já testaram positivo em 2019. Perdão, em 2020. Paulão, Gabriel Dias, Yuri César, Osvaldo, Romarinho, o Wellington Paulista e o Marlon, que na época era jogador do Fortaleza, hoje, inclusive, já é jogador da equipe do Ceará. Então, esses jogadores do Fortaleza testaram positivo. Aí teve mais um, aí teve o Derlei também, tá? A gente acabou esquecendo na nossa arte do Derlei. O Derlei também testou positivo para a Covid-19. Então, esses jogadores foram positivados, digamos assim, em 2020. Eu falei 2019, não, em 2020. E aí, Tom, vamos usar o exercício aí da criatividade, da projeção e pensar em quem podem ser esses outros 9 jogadores agora após Réveillon. Verdade, Antero. Você tem que verificar o seguinte, essa questão do sujeito que ter de novo é uma raridade no mundo. Você conta quantos aqui no Brasil e quantos nos Estados Unidos houve divulgação dessa chamada reinfecção possível, que muitos médicos ainda admitem que não é uma reinfecção, seria a volta do que já estava em si uma nova manifestação, mas não era uma reinfecção. Bom, esse é um assunto que vai para a área médica, eu não posso opinar. Com relação a essa parte aí, realmente esses daí, pelo menos teoricamente, devem estar preservados, né? Porque é muito difícil uma reinfecção. Então, seria um pessoal com quem contaria o treinador para o jogo diante da equipe do Sport. Eu apenas faço uma observação. O azar é muito grande. Se atingiu jogadores fundamentais para o trabalho que o Chamusca quer. Por quê? Porque uma coisa é você ser infectado no começo da competição. No começo da competição, você tem uma margem para trabalhar, como foi o caso do Goiás, não é? Que não se recuperou porque foi ruim na parte do futebol, mas teve tempo para tal. E outros clubes. Agora, o problema é que no caso do Fortaleza, dependendo aí dos jogadores que estão infectados, é na reta final, onde ele tem que buscar resultado. Eu fiz uma análise agora pela manhã sobre o time do Sport, e é evidente que é uma preocupação. Fortaleza precisa do melhor material humano para estabelecer uma vitória e ganhar os 3 pontos. Não houve jogo fácil com vitória, com o Sport. Na Copa do Nordeste, você lembra, foi 0-0 no tempo normal, Fortaleza ganhou nos pênaltis. Naquele primeiro jogo aqui, o Fortaleza ganhou de 1-0, gol de pênalti marcado pelo Wellington Paulista,
e no segundo tempo tomou 2 bolas na trave, uma do Bruninho, a outra não recordo bem, e o próprio Bruninho ainda perdeu um gol que o Felipe perdeu a passada e a bola foi para fora. Foi um jogo dificílimo. Então já se sabe que não tem jogo fácil lá na Ilha do Retiro, não. Vai ser complicado. Imagina só se o Chamusca não puder contar com aqueles jogadores que a gente chama de essenciais para essa virada. E depois disso ainda tem o Grêmio. Quer dizer, é muito azar se realmente o Fortaleza perder jogadores fundamentais nessa reta final. Para quem está ligando a televisão agora, né, o pessoal fica, poxa, mas quem são esses jogadores? Quem foi que testou positivo? Repito, né, é um protocolo adotado pelo time do Fortaleza de não divulgar. Ele só vai divulgar momentos antes, né, da partida contra o time do Sport, que a gente vai pegar a relação, tá faltando fulano e tal, e aí sim o time deve dizer, ó, esses jogadores testaram positivo para a Covid-19. São 12 no total, que é entre atletas e funcionários, e trabalha-se com a ideia de que são 9 jogadores, né? Mas tudo isso ainda, não vou dizer hipoteticamente, né? Mas ainda sem a confirmação do clube, que, repito, só vai divulgar mesmo momentos antes da partida contra o time do Sport. O Tom Barros falou que é muito complicado, e é mesmo, né? Para a partida contra o Sport e também para o time do Grêmio, já que são 10 dias, né? Em que a CBF pede para os jogadores, ou os funcionários, as pessoas que testaram positivo, assintomáticas, 10 dias. E isso, evidentemente, impacta nos jogos de janeiro. E janeiro é um mês chave. Nós temos 2 meses aí para terminar o campeonato, né? Faltam 11 jogos. 6 desses 11 jogos vão acontecer em janeiro, que tem 5 domingos. E a gente vai colocar na sua tela aí os próximos jogos da equipe do Fortaleza, só para você se situar, pontuar e atentar o que é que o Leão tem neste mês de janeiro. É essa a sequência do time do Fortaleza no mês em que nós estamos. Na quarta-feira, depois de amanhã, ele pega a equipe do Sport. Depois, no sábado, joga contra o Grêmio aqui em Fortaleza. Aí vai ter uma semana livre, né? Porque tem as decisões nos campeonatos internacionais, as semifinais da Libertadores no meio de semana. Aí joga no domingo contra o Internacional em casa. Joga na quinta-feira contra o Santos em casa. E fecha janeiro com 2 jogos fora de casa. Contra o Atlético Goianiense e contra o Atlético Mineiro, enfrentando os Atléticos. É isso que tem o time do Fortaleza no mês de janeiro. E torcer, o Wilton Bezerra, que a tal da infecção não contamine mais ninguém, né? Porque, Deus me livre, pare nesses 9 aí, porque senão, num elenco tão enxuto, num elenco tão curto que tem a equipe do Fortaleza, qualquer jogador que fique de fora faz uma diferença muito grande. Imagine 9 atletas, hein, Wilton? Pois é, rapaz, eu sempre defendi a ideia, né? De que no futebol, as equipes precisam de 2 formações de qualidade, porque, afinal de contas, a gente não pode chamar isso nem de calendário. Isso é, na verdade, um massacre contra o jogador profissional. E ainda por cima aparece essa pandemia para atrapalhar. Mas eu estava dando uma olhada naqueles que provavelmente ficaram à disposição do treinador. Nós temos um ataque inteiro, né? Nós temos Romarinho, temos Oswaldo, temos o Elton Paulista e Yuri. O Paulão no sistema de defesa. Pois é, a gente vai ter que trabalhar dessa forma. Eu me lembro que quando o time do Goiás conseguiu colocar o seu jogo contra o São Paulo para uma outra data, a CBF entendeu que o problema se repetiria. E que se de repente ela aceitasse, digamos, a alteração de datas, o campeonato não terminaria. Todo mundo se submeteu a isso. Todo mundo sofreu com isso. Aliás, vem sofrendo com isso. É o único jeito, é a única maneira de fazer realmente a coisa dar, o Antero. E aí, meu amigo Tom, a gente faz só o exercício, e eu não queria muito falar disso, porque a gente acaba talvez colocando na balança alguém que não esteja, né? Mas a gente faz o exercício de quem ainda não testou, por exemplo, positivo. Tinga não testou, ainda bem. Felipe Alves, Boeck, Carlinhos, Bruno Melo, Felipe, Juninho. Mas como disse o Wilton, o ataque do Fortaleza praticamente todo mundo testou positivo, com exceção do David, do Bergson também, que jogadores que ainda não testaram. Vamos esperar para ver quem é que fica de fora, né, comandante? E tem um detalhe aí, o Wilton Bezerra falando, e agora, né, nessas elucubrações que a gente faz, eu fui buscar o seguinte: vamos supor que os 3 goleiros estejam infectados. Como que se faria um jogo sem goleiro? Dá para fazer? Porque a CBF estabeleceu, bom, tem que cumprir o calendário. Mas existem os casos fortuitos, não é? Então, por exemplo, você diz o Boeck, o Felipe,
Sim, e o outro? E se esse pessoal testar positivo, como é que vai ser? Vamos uma hipótese, não seja o Fortaleza, seja um outro clube. Tem que haver uma alternativa, não tem, Antero Neto? Tem. Porque o cara não vai ser goleiro, né? Tem que haver uma alternativa. E pensando nessas alternativas, Tom, o time do Fortaleza, até o final, quando estava terminando o prazo de inscrição do Campeonato Brasileiro da Série A, prevendo essa possibilidade, algo mais crítico, ele inscreveu mais jogadores do Sub-23. Não podia mais contratar, mas pelo menos inscreveu mais jogadores que podem ficar à disposição. Não estou dizendo que esses jogadores vão utilizar, mas foi uma ação que fez o time do Fortaleza. A inscrição de mais jogadores do Sub-23 para, numa necessidade, como me parece que vai ser, pelo menos para ficar à disposição do técnico Marcelo Chamusca na quarta-feira, ter esses jogadores à disposição também. Pelo menos foi isso que pensou o time tricolor, viu, comandante? É uma alternativa. Quando eu falo com relação a goleiro, porque é posição fundamental, né? Se você perde 2 goleiros no terceiro, vai, tudo bem, ainda dá para fazer. Mas no caso de infecção geral, aí eu acho que teria que ser uma outra partida mesmo. Pelo menos na minha concepção. Olha, se eu tenho um time e os goleiros todos estão impossibilitados, como é que eu vou jogar dessa forma? Botar alguém da linha no gol? Não sei. A gente segue acompanhando para ver se a gente descobre ou então o time do Fortaleza divulga. Qualquer novidade é só acessar diariodonordeste.com.br/jogada. Nas nossas redes sociais tem atualização também o tempo todo. Já está aqui no nosso telão, né? Porque a gente vai falar de saúde. Aliás, a gente estava falando de saúde e prevenção, saúde, foi a palavra de 2020. Aliás, ela tem que ser a palavra de todos os anos. Bora começar 2020 colocando saúde, 2021, colocando saúde na sua vida. Bora começar esse ano novo, eu ainda estou em 2020. Sai 2020 de mim. Vamos começar 2021 colocando saúde, colocando o Hipermeno. O Hipermeno te previne, o Hipermeno faz você viver melhor. Vamos ligar? 0800 270 1111. Mas para esta primeira segunda-feira de 2021, você tem que ligar agora e dizer que está acompanhando a grande jogada e pedir o seu Hipermeno. Fala, Glauco! Falar de saúde, falar de coisa boa, tem que falar de quê? Tem que falar de Hipermeno. Você que está em casa, não aguenta mais essa vida, viver pelos cantos da casa, não tem mais aquela disposição de quando tinha uns 20, 30 anos e o namoro já não é mais igual. Vamos voltar, vamos fazer aquela lembrança de quando tinha uns 20, 30 anos, aquele gás todo. Hipermeno. E meu patrão, já não bate mais uma bolinha, já não sabe mais o que fazer, a patroa também vive reclamando. Minha patroa, diabetes está lá em cima, o colesterol e a pressão também. De vez em quando regula, aí começa a doer aqui, doer ali. Hipermeno. Você precisa tomar uma atitude, você precisa investir na sua saúde e de toda a sua família. Tá em casa? Tome uma atitude. Liga agora e peça o seu 0800 270 1111. 0800 270 1111. 0800 270 1111. E hoje tem promoção, mas tem que ligar agora pro 0800. Liga agora e peça o seu. Tem que ligar agora e dizer que você acompanhou aqui na grande jogada. Que vai fazer uma pausa bem rapidinho, Zé Carlos. Chamada só se for com o Ricardo Mota. Outro apresentador aqui não entra não. Vamos pro intervalo, a gente volta já. Tamo de volta com a nossa grande jogada, o nosso encontro de todos os dias, 11h15 da manhã, depois da turminha diária a gente tá no ar, agora 11h42, a gente fica conversando, passa rápido. Fala em conversar, rapaz, deixa eu passar pelas mensagens aqui, Denise Santiago, nem me avisa que tem mensagem, rapaz. Olha lá, Antero, que tem mensagem, tem sim, ó. Rapidinho, um alô pro Genilson, torcedor do Ceará, Magão, eles estão no Bom Jardim, no Good Garden, muito obrigado. Chiquinho Bielsa tá em São Paulo, um abraço para você também. O Jeremias do Vila União. Abençoe a todos vocês, ele está mandando aqui, Deus abençoe a todos vocês, muito obrigado. Francisco, ele está dizendo aqui que quer mandar os parabéns para o Vozão, está muito bem. Mande você a sua mensagem também para a gente, pode ser uma pergunta, você quer perguntar alguma coisa para o Tom, para o Wilton, você quer uma opinião nossa, quer dar a sua opinião, quer que eu mande um abraço para alguém, é só mandar uma mensagem aqui para o nosso 988-999597. Repetindo, 988-999597. No primeiro bloco, a gente falou sobre os jogos do Fortaleza em janeiro, né? Torcedor do Ceará, vocês não vão falar do Vozão não? Claro, agora. Para quem não viu, né? E aí a gente falou do Fortaleza, agora a gente fala do Ceará. O que é que o Ceará tem neste mês de janeiro? Também são 6 jogos, curiosamente, muitos jogos no mesmo dia e horário, né? Do time do Fortaleza. O Ceará joga contra o Inter na quinta-feira agora, aí depois pega o Flamengo. Você vê como foi importante aquele empate lá, viu, Tonzinho? Contra a equipe do Santos, porque agora ele pega o Inter e depois pega o Flamengo fora de casa. O Flamengo é lá no Rio de Janeiro, só para a gente ter uma ideia da sequência pesada que tem o time do Ceará. Aí passa aquela semaninha, volta a campo de novo no domingo contra o Bragantino.
Ainda tem Goiás, Palmeiras e Atlético Paranaense. É o que o Ceará tem no mês de janeiro. Tem muitos confrontos diretos. Você tem ali o Goiás, que está abaixo, o Atlético Paranaense, que está na mesma. Você tem o Bragantino também, está bem dividido, né? 3 que estão na parte mais de cima da tabela, 3 que estão mais na parte de baixo da tabela, né, comandante? É verdade, Antero. Você veja bem. Aliás, o Internacional hoje está em festa lá, né? O novo presidente, Alessandro Barcelos, está assumindo hoje, dia 4, já declarou que o propósito dele é uma vitória dentro do Ceará amanhã. Deus queira que não, que ele faça a festa dele de posse hoje, mas que amanhã a festa seja, aliás, a festa na quinta-feira seja do Ceará Esporte Clube. Veja bem, Ceará pega o Internacional e ainda acredita que tem possibilidade de chegar ao título, apesar desses 9 pontos de diferença que ele tem em 11 partidas que ele tem que tirar. Mas diz que está na briga. Abel Braga disse que vai. Então, isso é importante, porque o Ceará depois pega o Flamengo, que também está na briga pelo título. Ele pega 2 times diretamente ligados ao interesse de conquistar o título brasileiro. O que isso significa? Significa dizer que são times que, necessária e obrigatoriamente, terão propostas ofensivas. Se o Internacional quer ganhar o título, como disse o presidente que assume hoje, o Alessandro Barcelos, se quer realmente festejar o título, logo no início desse mandato dele, ele vai ter que partir para cima, não interessa empate dentro do Ceará. Aí o Ceará pode fazer o que fez com o Santos no primeiro tempo lá na Vila. Agora, não pode, evidentemente, é aquele segundo tempo. Eu não sei o que foi que houve, se o time pregou, que condições havia naquela oportunidade, mas o time subiu. Isso é que o Guto tem que trabalhar. Colocar um time para manter o nível nos 2 tempos e segurar como fez. Eu acredito que o Ceará tem boas possibilidades, embora jogando essas 2 primeiras partidas, contra 2 equipes que estão lutando pelo título do Campeonato Brasileiro, até. Wilton, o ano é novo, mas o desejo é antigo, né? O desejo de continuar jogando como o Ceará fez no finalzinho de 2020. Tá de ótimo tamanho, né, Wilton? Olha, eu até disse no meu comentário que a alma, ela pede calma, mas os jogadores pedem para acelerar. Por quê? Porque essa é a característica principal do Ceará. Mas, muito bem lembrado aí, de novo, pelo Tom, a questão da condição física do time no segundo tempo contra o Santos. Aquilo foi meio assustador para esse comentarista. Porque o time do Ceará, ele precisa da condição física rigorosamente em dia para jogar dentro do seu padrão. O Ceará, ele usa a força. O Ceará, ele usa o músculo. Eu não estou dizendo que ele é um time imprestável quando se trata, por exemplo, de jogar, de fazer uma variação. Não estou falando disso. Mas tem, evidentemente, certa dificuldade no meio campo de jogar de primeira. Há jogadores importantes, mas que o passe não contribui. Então, essas coisas, elas são, reduzidas, essas desvantagens, quando o time do Ceará bota a força. Ele ganha exatamente na volúpia. E para estar nessa condição, ele já tem que sair com 100 quilômetros. Com 100 quilômetros exatamente na saída. Se não for assim, o time cai de produção. Então vamos esperar que esses dias aí não há nenhuma informação dando conta de problema com essa Covid, que o time do Ceará, repetindo, vejam bem, de maneira perene, o futebol e o jeito que ele sabe realmente apresentar, um bom resultado diante do Internacional. O presidente dele que comemore numa outra oportunidade sua eleição. É verdade, que comemora só deixa lá nos bastidores, dentro de campo, que o vozão aí é que fica sorridente. Aliás, o Ceará voltou na segunda-feira, né, suas atividades depois da parada, depois daquele período de descanso, né? Aliás, um período bem interessante. E o primeiro compromisso do Brasileiro 2021, como a gente já comentou aqui, ficar frente a frente com o Internacional. (2021) Tamo junto. Galera, feliz ano novo, velho. Feliz ano novo. O ano de 2021, né? Possa ser um ano, primeiro, repleto de vida, né? Vida na essência. É você viver feliz, viver com amor. E nesse clima é hora de recomeçar. Ou melhor, momento de continuar.
Um ano que se inicia de forma diferente, na 28ª rodada. Os jogadores irão voltar muito mais motivados, ainda muito mais focados, né, em cumprir, em terminar aquilo que falta ainda, né, no ano, na temporada. Começar 2021, terminando 2020, 11 partidas. Manter o ritmo para finalizar. Para começar uma temporada em um dos melhores momentos da equipe. Uma equipe muito próxima, conseguindo sair, né, em velocidade, sabendo marcar os adversários e tendo as oportunidades, né, fazendo os gols, né, com uma excelente fase tecnicamente. Os números comprovam este bom momento. Em 27 rodadas, 38 gols marcados. Redes adversárias balançando boa parte, contribuição dos destaques individuais. Liderança, né, do Vina, com seus gols, assistências, e com isso, né, a equipe toda cresce também. Um crescimento que ainda pode ser visto na tabela? Eu vejo sim o Ceará buscando e disputando algo a mais depois das 38 rodadas, né? Não somente como foi nos outros anos, a gente livrar, né, a equipe de uma outra divisão, e sim buscar almejar grandes campeonatos para 2021. E a batalha para a conquista dos objetivos já começa nesta quinta. Depois de dias de descanso, voltar ao trabalho, encarar o Internacional. Contagem regressiva para começar os primeiros meses do ano na melhor fase. Vejo que o Ceará vai conseguir a melhor pontuação de toda a sua história dentro da competição. Aliás, já vai fazendo um grande campeonato o time do Ceará. O Ricardinho que a gente viu aí, viu, Tom? O Ricardinho já testou positivo para a Covid-19, ainda bem que não teve nada mais sério. Está saudável, está aí à disposição e é um dos jogadores em que o contrato está terminando no final de fevereiro. Mas esse é assunto para mais para frente. O que o Ceará está focado é terminar da melhor forma possível esse Brasileirão, comandante. Pois é, rapaz, gostei desse papo com o Ricardo. Eu sou admirador do futebol dele e também da conduta dele como ser humano, como pessoa humana. Ele é muito agradável de se conversar, sabe? Uma pessoa que tem uma visão, inclusive, pretende ser comentarista de futebol quando terminar a carreira, pelo menos oficialmente. O Hilton Bezerra que se cuide, não é? Nosso pré-claro comentarista Hilton Bezerra. Mas aí, voltando à questão do Ceará Sporting Clube, eu estou confiante no Ceará. Eu vi o Flamengo jogar aqui com Fortaleza, vi o Internacional também, não é? E acho que há condições do Ceará trazer resultado bom, fazer um resultado bom dentro de casa, tanto aqui quanto lá, no jogo com o Flamengo no Rio. É um time que tem aplicação. A única coisa que tem mexido realmente comigo é não ter entendido duas situações. Como o Ceará conseguiu desabar e dois atletas que estão, evidentemente, dando sinais de que querem mais. O esforço é grande que eles fazem, a gente nota o compromisso que eles têm com a ideia e com o clube, mas na hora da execução a gente sente que há um certo cansaço. Charles e Fernando Sobral. Havia momentos antes dessa paralisação que o Charles estava esbaforido. E o Fernando Sobral também. O Fernando Sobral ainda consegue no combate. Eu não sei onde é que ele arranja tanto gás e tanto bom. Mas quando ele sai para o jogo, depois do primeiro esforço para conter a bola, o passe sai errado. Isso é um sinal também de desgaste. Então, como fazer este trabalho de transição sem deixar cair o padrão é o trabalho que o Guto vai ter que ter. Saber o momento ideal para o Charles ficar em campo e dar o que pode dar, saber o momento ideal de o Fernando Sobral permanecer em campo, dando o que pode dar. Porque se não for assim, quando ele sai para o jogo, o passe sai errado, lá vem o contra-ataque. São coisas que eu percebi não apenas nesse jogo com o Santos, mas antes também. E isso, de certo modo, preocupa. Porque são dois jogos com times velozes, com times que têm qualidade técnica, principalmente agora com o Internacional e depois com o Flamengo lá. Daqui a pouquinho eu vou com o Hilton Bezerra. Deixa eu dar esse recado aqui da Eletrônica Central Music. Começamos 2021 e bora começar 2021 celebrando que a gente tá vivo, né, meu amigo? Só isso é um motivo muito de celebração. E na Eletrônica Central Music você encontra todo tipo de instrumento musical. A turma já tá lá no batente, um abraço para todos vocês. A mais completa loja de materiais eletrônicos e instrumentos musicais do estado é a Eletrônica Central Music. Lá você encontra, além do atendimento, da variedade, da qualidade, os melhores preços da cidade. São 16 lojas, tem sempre uma bem pertinho de você. E atenção porque as lojas do Conjunto Ceará
Maracanaú, em Messejana e também na Jurema, estão abertas aos domingos até meio-dia. E também já está aberta, de portas abertas, te esperando a nova loja, que fica na Oliveira Paiva, 2989, pertinho da Washington Soares. Roda para a gente aí, Zé. Eletrônica Central Music. Aqui você encontra tudo em instrumentos musicais, sonorização de ambientes e a mais completa linha de componentes eletrônicos com atendimento especializado e grande variedade de marcas e modelos. Visite nossas lojas em Fortaleza, Caucaia e Maracanaú. Eletrônica Central Music. Preço baixo e qualidade sempre. 85-3044-6031. Eletrônica Central Music, a certeza de encontrar tudo o que você procura. Voltamos já. Acabando a nossa grande jogada, começamos muito bem a semana, começamos muito bem o ano. Seu Vitor Bezerra, amanhã estamos juntos, hein? Foi bom, né? Foi ótimo, né? Tá de volta, pisando no gramado, com disposição, isso é que importa. Então, arriba, Ceará, arriba, Fortaleza. É isso. Até amanhã. Meu amigo Tom, nos abençoe aí, por favor, comandante. Nossa, peço que esse pessoal de Covid do Fortaleza não atinja os jogadores que podiam ter padrão para chegar lá e ganhar do esporte, é o que a gente quer. É isso aí. Lembrando que a gente segue acompanhando, né, para saber realmente a quantidade correta, se for no 9, o quanto que de funcionários, de profissionais. Tomara que não atinja mais ninguém, mas a gente segue acompanhando e atualizações, claro, no Diário da TV logo mais à noite, na nossa programação, no site da TV Diário no site nosso do esporte, que é o diariodonordeste.com.br/jogada. Tá terminando, eu gosto muito do Ricardo Mota, viu, Zé? Mas o Fera tá voltando, né? O dono da audiência, o fenômeno do rádio, da publicidade, da televisão, tá de volta. Ricardo Mota foi... Vem, Denilson. Vai, Ricardo Mota foi, mas cuidado. Porque ele pode voltar. Até amanhã.